Ele foi escolhido para conduzir um povo um simples trabalhador, transformado em rei. Mas uma escolha, uma única escolha, mudou o destino para sempre. O medo, o orgulho e a desobediência abriram um abismo incontrolável. Quando o homem abandona a promessa, ele perde tudo o que Deus lhe entregou. Assista agora e nunca mais olhe para o medo da mesma maneira. O som dos martelos ecoava nas ruas de Jerusalém, enquanto o povo, exausto, se arrastava em meio à poeira e ao peso dos impostos. Sob o reinado glorioso de Salomão, Israel parecia viver seu auge. O templo magnífico reluzia sob o sol, as muralhas de Milo se erguiam como símbolo de força, e a fama do rei alcançava terras distantes. Mas por trás dessa fachada dourada, o coração do povo gemia. As tribos, unidas pelo sonho de grandeza, agora murmuravam sob o fardo insuportável das obrigações. A espiritualidade, que já foi o centro da nação, começava a ser corrompida por alianças políticas e cultos estrangeiros. Em cada vila, em cada campo, sussurros de insatisfação surgiam como brasas escondidas, prontas para incendiar. Foi nesse cenário de tensão invisível que um jovem comum despontou. Jeroboão, filho de uma viúva da pequena Zereda, sem linhagem real, sem privilégios, mas com algo que poucos possuíam: coragem e uma liderança natural que o destino não ignoraria. O que ninguém sabia, e talvez nem o próprio Jeroboão, é que Deus já o observava. No meio do caos, estava sendo forjado o homem que mudaria para sempre o curso da história de Israel. Enquanto Jerusalém brilhava com seu esplendor, longe dos palácios e tronos, em um vilarejo chamado Zereda, crescia um jovem moldado, não pelo luxo, mas pela luta diária. Jeroboão, filho de uma viúva, aprendeu cedo que a vida não seria entregue a ele de bandeja. Entre os campos secos e as jornadas intermináveis de trabalho, seu caráter era lapidado, dia após dia. Era nos canteiros de obras do rei Salomão que Jeroboão se destacava. Os projetos gigantescos, como a construção do Milo, a grande fortificação que protegia Jerusalém, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15, exigiam mãos fortes e corações ainda mais firmes. Ali, sob o sol ardente e o peso das pedras, ele mostrava algo raro, não apenas força, mas uma liderança nata que chamava a atenção de todos à sua volta. Os administradores, encarregados por Salomão, logo notaram aquele jovem diferente. A Bíblia relata que Jeroboão foi colocado à frente dos trabalhadores da casa de José. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 28. Uma responsabilidade que poucos recebiam. Em meio a homens endurecidos pela labuta, ele se tornava um ponto de referência. Alguém que sabia ouvir, orientar e, principalmente, inspirar. Enquanto o povo gemia sob o fardo dos impostos, Jeroboão, ainda sem saber, era posicionado pelo próprio Deus. Sua determinação, seu senso de justiça, sua habilidade em unir pessoas. Cada traço era como uma pequena semente lançada em um solo fértil, aguardando o tempo certo para florescer. A glória de Jerusalém, tão celebrada, também tinha seu lado sombrio. Milo, símbolo do poderio de Salomão, era para muitos um lembrete da opressão que sufocava os sonhos. E nos olhos de Jeroboão, essas contradições ficavam cada vez mais nítidas. Ele via a beleza das pedras, mas sentia a dor que elas custavam.
Era como se cada golpe de marreta no muro esmagasse também o espírito do povo. Entre as muralhas e os campos, entre a esperança e a desilusão, um propósito divino começava a tomar forma. Jeroboão ainda não compreendia o caminho que se desenhava diante dele. Mas o tempo, paciente como o escultor que molda a pedra bruta, já o preparava para algo muito maior do que simples muros e fortificações. E foi justamente no meio dessa rotina aparentemente comum que o sobrenatural decidiu se manifestar. Um encontro mudaria tudo para sempre. O sol escaldante parecia derreter a terra quando Jeroboão, como em tantos outros dias, seguia sua jornada. As ferramentas pesadas em suas mãos, o suor escorrendo pelo rosto. Cada passo era uma mistura de perseverança e cansaço. Mas foi nesse dia comum que o extraordinário decidiu acontecer. No campo aberto, onde o silêncio só era quebrado pelo som do vento nas árvores, surgiu um homem que Jeroboão nunca tinha visto antes. Vestia um manto novo, impecável, que reluzia sob a luz forte. Era Aías, o profeta de Siló, carregando uma mensagem que mudaria o destino não apenas de Jeroboão, mas de toda uma nação. Sem dizer palavra, Aías se aproximou. Diante do olhar intrigado de Jeroboão, ele tomou o manto novo e, num ato dramático, rasgou-o em 12 pedaços. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 30. O som do tecido rasgando ecoou como um trovão em meio ao silêncio. Então, com firmeza, o profeta estendeu 10 pedaços a Jeroboão e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 31. A mente de Jeroboão girava. Ainda era o mesmo campo, o mesmo sol, o mesmo suor nos olhos. Mas dentro dele, tudo já tinha mudado. Ele ouviu a promessa. 10 tribos seriam suas. Apenas uma tribo seria preservada para a casa de Davi, por amor a Jerusalém, a cidade que Deus escolhera. Não era apenas uma oportunidade, era um chamado divino, um propósito que vinha direto do coração de Deus. No peito de Jeroboão misturavam-se o medo, a admiração e uma fé tremulante. Como um simples trabalhador, um filho de viúva poderia ser chamado para reinar sobre o povo escolhido. Será que ele estava pronto? Será que poderia carregar tamanha responsabilidade? Mas havia também esperança. Uma esperança quente, ardendo como fogo. A certeza de que Deus, ao escolher os improváveis, revela sua força em nossa fraqueza. Naquele campo, Jeroboão recebeu não apenas uma palavra, ele recebeu um destino. Um novo capítulo começava, escrito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. O tempo de permanecer no anonimato estava acabando. O tempo de liderar estava chegando. E você, está sentindo esse chamado também? Se esta história está tocando seu coração, escreva Amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O eco das palavras do profeta Aías ainda ressoava na mente de Jeroboão quando o medo bateu à sua porta. O rei Salomão, ao ouvir da profecia, inflamou-se de ira. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jeroboão, o servo fiel, agora era visto como ameaça. Sem escolha, Jeroboão precisou fugir. Seu destino? O Egito. A terra de faraós, de mistérios antigos e de promessas perigosas. Lá, longe de sua terra natal, ele buscou abrigo sob a proteção do faraó Sisaque. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 40. Mas o Egito não foi apenas um refúgio, foi um campo de transformação. Longe dos olhares de Israel, Jeroboão teve tempo para refletir, para planejar, para amadurecer. Não era mais o jovem trabalhador de Milo. A exílio o lapidava em silêncio, dia após dia.
Pesquisas arqueológicas modernas confirmam a forte ligação política entre Israel e o Egito nesse período. Especialistas como Kenneth Kitchen, renomado egiptólogo, apontam que Sisaque via em Jeroboão uma peça estratégica contra os sucessores de Salomão. O exílio, portanto, não foi apenas sobrevivência, foi uma escola de estratégia. Enquanto Jerusalém ainda ostentava suas muralhas de pedras, Jeroboão edificava fortalezas invisíveis dentro de si mesmo. Sonhava, calculava, preparava-se. Já não era apenas um servo esperando ordens. Ele agora carregava no peito a certeza de uma promessa. 10 tribos o aguardavam. O Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Nos corredores sombrios do palácio egípcio, nas noites silenciosas, sob as estrelas do deserto, Jeroboão se tornava rei antes mesmo de ser coroado. Cada ferida aberta pela perseguição cicatrizava como marca de autoridade. Cada lágrima derramada no exílio regava a semente do futuro que Deus já tinha escrito. Jeroboão entendia, agora mais do que nunca, o caminho para o propósito não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira grandeza. E você está disposto a passar pelo exílio para viver as promessas de Deus na sua vida? Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. O tempo passou e o grande rei Salomão, aquele cuja sabedoria era célebre em toda a terra, descansou com seus pais. O trono de Israel agora estava vazio e o povo olhava ansioso para seu sucessor, Roboão, seu filho. Mas logo ficou claro que Roboão não carregava a mesma sabedoria que seu pai. Quando as tribos de Israel se reuniram em Siquém para fazê-lo rei, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1, havia um clamor no ar. O povo pedia alívio dos fardos insuportáveis. O trabalho forçado, os impostos esmagadores, as cicatrizes do reinado anterior ainda estavam abertas. Uma delegação foi enviada a Roboão, liderada pelo próprio Jeroboão, que havia retornado do Egito. Era uma oportunidade de ouro, escutar o povo e unir o reino. Roboão, então, buscou conselho. Primeiro, consultou os anciãos que tinham servido a Salomão, homens experientes, calejados pela vida. Eles disseram: se hoje servires a este povo e falares boas palavras, serás seu servo para sempre. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 7. Mas Roboão não ouviu. Ele preferiu ouvir os jovens com quem havia crescido. Arrogantes, inexperientes, cheios de bravatas. Eles disseram: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 10 e 11. Roboão escolheu a voz da arrogância, escolheu o caminho do orgulho. No dia da Assembleia, diante de todo o Israel reunido em Siquém, Roboão deu sua resposta dura e foi como uma centelha lançada em palha seca. O povo explodiu em revolta. As suas tendas, ó Israel, cuida da tua casa, ó Davi. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 16. Era o rompimento definitivo. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, rejeitaram a dinastia de Davi e, cansadas de opressão, ergueram sua própria voz. Ali, diante dos olhos estupefatos dos oficiais, Jeroboão foi proclamado rei sobre 10 tribos de Israel. O som das aclamações ressoou pelos campos e vales. Israel não era mais um só povo. O cisma estava selado. O reino havia sido dividido. Jeroboão, o filho de uma viúva, o trabalhador das obras de Milo, agora se tornava rei. Mas a história ainda tinha muitos desafios à frente. O que Deus promete, ele cumpre. Mas cabe ao homem permanecer fiel. E você, está percebendo como as decisões erradas podem mudar destinos inteiros? Fique conosco até o final, porque a revelação que está chegando vai te impactar profundamente. Corado pela aclamação popular, Jeroboão agora carregava não apenas um título, ele carregava o peso de uma nação. 10 tribos estavam sob seu comando. Israel,
antes unido sob a bandeira de Davi, agora respirava duas realidades distintas: o reino do norte e o reino de Judá. A primeira missão de Jeroboão foi assegurar seu trono. Escolheu como capital Siquém, uma cidade histórica e estrategicamente posicionada nas colinas de Efraim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25. Ali, reforçou as defesas, construiu muralhas, redesenhou as ruas e fortificou as portas. Cada pedra era um grito de sobrevivência, mas o medo rondava seu coração. Jeroboão sabia que, segundo a lei de Deus, as festas sagradas, como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, ainda deveriam ser celebradas em Jerusalém. E Jerusalém estava nas mãos de Roboão, o rei de Judá. E se o povo subisse até lá e se arrependesse? E se suas lealdades mudassem? O medo é um conselheiro silencioso, mas mortal. Movido por essa preocupação, Jeroboão tomou uma decisão desastrosa. Criou um novo sistema religioso. Mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29. E então declarou ao povo: Eis aí, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Uma heresia terrível, uma ferida aberta no coração da nação. Betel, ao sul, e Dan, ao norte, tornaram-se novos centros de adoração. Altares foram erguidos, sacerdotes foram escolhidos sem critério. Festas foram inventadas para imitar as celebrações legítimas. Era uma cópia fria, um espelho distorcido do que Deus havia ordenado. Achados arqueológicos em Tel Dan, por exemplo, revelam vestígios de altares e estruturas religiosas que confirmam a prática cultual pagã nesse período. Historiadores como William Dever destacam que a mistura entre o culto ao Senhor e aos ídolos era comum no norte de Israel. O que começou como uma tentativa de proteger o reino se transformava em um desvio espiritual que cobraria um preço altíssimo. Jeroboão tinha ganhado um reino, mas estava perdendo a alma de um povo. E você já percebeu como o medo pode nos levar a fazer escolhas que nos afastam do propósito? Siga conosco, porque ainda vamos descobrir as consequências dessas escolhas. O tempo passou, mas as consequências das escolhas erradas não demoraram a aparecer. O povo, que antes buscava ao Deus vivo, agora se dispersava em adorações falsas. Em Betel e em Dan, diante dos bezerros de ouro, as multidões se prostravam. Era como se a fumaça dos sacrifícios misturasse o céu e a terra, embotando o entendimento do que era puro e santo. Deus, que observa todas as coisas, não ficou em silêncio. Levantou um homem simples, um profeta anônimo, e o enviou até Betel. Era dia de festa. Jeroboão, vestido em suas vestes reais, estava junto ao altar, supervisionando a queima dos incensos. De repente, no meio da celebração, o profeta levantou sua voz e com autoridade divina bradou: Ó altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi. Josias é o seu nome, e sobre ti sacrificará os sacerdotes dos altos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2. Ao som dessas palavras, o impensável aconteceu. O altar se rachou, as cinzas se derramaram. Um sinal visível de que Deus não aprovava o caminho tomado. Furioso, Jeroboão estendeu a mão e ordenou: prendam-no. Mas a mão que estendeu ficou rígida, secou-se ali diante de todos. O rei não podia retirá-la. Súbito medo caiu sobre a multidão. O rei, agora desesperado, implorou ao profeta: intercede por mim ao Senhor teu Deus. E o profeta, em misericórdia, orou. A mão de Jeroboão foi restaurada. Mas a lição já havia sido dada. O poder sem obediência é vazio. Mesmo diante de um milagre tão poderoso, Jeroboão não mudou seus caminhos. Ele continuou criando sacerdotes dos lugares altos.
continuou afastando o coração do povo. E assim, o Reino do Norte começou sua lenta e dolorosa decadência. O luxo aumentava, mas a espiritualidade morria. A influência crescia, mas o favor divino se apagava. Jeroboão, o jovem de coração forte, que um dia ouvira a voz de Deus no campo, agora era um rei endurecido, prisioneiro das próprias decisões. Quantas vezes ainda Deus teria que nos alertar antes de termos o coração transformado? Fique até o final, porque a revelação final sobre Jeroboão vai te surpreender e mudar a sua visão sobre promessas e destinos. O tempo, implacável como as ondas que desgastam a rocha, não parava. O rei Jeroboão, agora cercado de riquezas e poder, carregava em seu peito um coração cansado e endurecido. O homem que um dia fora escolhido por Deus para liderar 10 tribos, agora caminhava para o juízo que suas próprias escolhas haviam provocado. Foi então que uma tragédia pessoal bateu à sua porta. Seu filho, o jovem Abias, adoeceu gravemente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1. O rei, desesperado, buscou ajuda. Mas, em vez de buscar a Deus diretamente, ele tentou enganar. Enviou sua esposa disfarçada até o profeta Aías, o mesmo homem que, anos antes, havia lhe dado a promessa. Aías, agora velho e cego, ainda ouvia claramente a voz do Altíssimo. Quando a mulher se aproximou, Deus revelou tudo ao profeta, antes mesmo que ela falasse. Aías a recebeu com palavras cortantes. Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Eu tenho más notícias para ti. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 6. A sentença foi clara e devastadora. Deus tiraria o reino da casa de Jeroboão. Sua descendência seria destruída. O menino Abias, o único em quem Deus via algo bom, morreria. E seria o único da casa de Jeroboão a ter um enterro digno. A mulher voltou para casa e, ao cruzar a soleira da porta, a criança morreu, exatamente como o Senhor havia dito. O império de Jeroboão, construído à força e sustentado pelo medo, começava a ruir como castelos de areia diante da tempestade. E assim, o nome de Jeroboão passou à história, não como o herói que libertou as tribos, mas como o homem que dividiu Israel e plantou as sementes da idolatria que levariam o Reino do Norte à destruição final. Quando um homem abandona a promessa de Deus para seguir seus próprios caminhos, o fim é sempre trágico. Mas ainda há uma lição poderosa para nós, e ela está chegando agora. A história de Jeroboão nos ensina algo que atravessa séculos e chega até nós hoje. Grandes promessas não garantem grandes destinos. O que realmente define nossa jornada não é o quanto fomos escolhidos, mas o quanto permanecemos fiéis. Jeroboão teve tudo nas mãos. Uma promessa direta do Deus Todo-Poderoso. 10 tribos confiadas a ele. Uma oportunidade de ouro para edificar um reino sob a bênção divina. Mas o medo roubou sua fé. A ansiedade dilacerou sua obediência. E o orgulho fechou seus olhos para o que era eterno. Quantas vezes nós também deixamos que o medo nos faça construir bezerros de ouro, caminhos próprios, atalhos fáceis, decisões que parecem proteger, mas, na verdade, nos afastam de Deus? Nunca se esqueça, a grandeza não é medida pela conquista de um trono, mas pela fidelidade quando ninguém está olhando. Hoje, o convite de Deus é simples e profundo. Permaneça fiel. Não abandone a promessa. Não troque o propósito por segurança humana. Assim como Jeroboão foi chamado, você também foi. E o que Deus preparou para a sua vida é muito maior do que seus medos podem imaginar. Que você seja fiel no pouco, para herdar tudo o que foi preparado para você. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora! Clique para se inscrever, deixe o seu like e comente o que mais tocou o seu coração.